Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff. Uma abordagem muito rápida ao jogo de Portimão com o Sporting, uma boa arbitragem, felizmente sem casos difíceis, sem lances polémicos nas áreas, sem situações de expulsão, de conflito. Manuel Oliveira fez uma gestão larga, no sentido em que deixou jogar o mais que pôde. Também fez o mesmo em termos disciplinares, apenas interveio quando entendeu que era situação limite. Terá cometido um ou outro equívoco de natureza disciplinar, lá está, por eventual cartão que tenha ficado por mostrar, mas o que é certo é que foi criterioso, teve um critério realmente muito uniforme, fez um bom trabalho globalmente e, portanto, do jogo de Portimão fica a história de uma vitória justa do Sporting, com 2 golos absolutamente legais e nada a apontar em termos estruturais em relação à arbitragem. Passo agora para o jogo da Luz. Esse sim teve várias situações relevantes. Eu queria, se me permitem, fazer a abordagem um pouco mais no sentido da repetição do pontapé de penalti, que é tomada como decisão pelo Tiago Martins. Faz-me recordar a decisão do dia anterior em relação ao pontapé de penalti do Futebol Clube do Porto, em que não há a mesma opção numa situação que o justificava. E eu gostava de falar apenas hoje, para a vossa reflexão, e eventualmente para a reflexão também dos árbitros, sobre a questão dos critérios e da coerência. Mais do que valorizar se as decisões foram boas ou erradas, no caso do Futebol Clube do Porto, como eu referi, na minha opinião, o pontapé de penalti é mal assinalado. No caso da falta de Otamendi, não há qualquer dúvida, o pisão existe, é negligente, e esteve muito bem o VAR a assinalar o pontapé de penalti contra o Benfica. E, portanto, dito isto, nós reparamos o seguinte nestes 2 jogos. No Futebol Clube do Porto, independentemente da questão da decisão técnica estar errada, no momento do pontapé de penalti, o guarda-redes Amir estava sem nenhum pé sobre a linha. Tinha o pé direito atrás e o pé esquerdo à frente. Ou seja, nenhum dos pés ou parte deles estava sobre a linha, como é obrigatório pela lei. E a lei também determina que o vídeo-árbitro deve intervir com rigor neste tipo de lances se o guarda-redes defender. E como o guarda-redes defendeu, no caso Amir, e repito, independentemente do lance ser ou bem assinalado, nós estamos a falar de uma outra questão que é para esclarecimento e que tem a ver com as repetições ou não dos pontapés de penalti, onde há infrações. No caso do Porto em concreto, no caso do Amir em concreto, não tendo nenhum pé sobre a linha e defendendo a bola, ele comete uma infração que não é passível de cartão amarelo agora, a época passada era, e portanto apenas vale um aviso para o guarda-redes não repetir e a repetição do pontapé, o que não aconteceu. Depois, no jogo ontem da Luz, nós temos uma situação também caricata. O Vlaco Dimos defende o primeiro penalti e nós reparamos 2 coisas nesse momento, no momento da execução. A primeira é que o jogador que faz a recarga para golo estava dentro da área quando o pontapé é executado, ou seja, quem faz a recarga está dentro da área e, portanto, está a infringir naquele momento e depois ter benefício direto disso. Se fosse só esta situação, a lei é clara e dizia que tinha que ser marcado um pontapé livre indireto no local onde ele faz a recarga, no local da infração. Ou seja, não foi isso que aconteceu. Porquê? Porque Tiago Martins considerou que houve infração das 2 equipas e quando assim é, à exceção se houver uma falta mais grave, é sempre para repetir. Ora, se nós formos ver as imagens à lupa, nós conseguimos perceber, e eu faço-vos este convite também para conseguirem ver a imagem no momento exato da execução e pararem a imagem em relação aos defensores do Benfica, há 1 ou 2 defensores com o pé sobre a linha. Eu queria dizer-vos claramente que a inclinação do corpo não conta, o que conta para efeitos de invasão indevida são os pés. E, portanto, de facto, há 1 ou 2 jogadores com os pés sobre a linha e, com base nessa factualidade altamente rigorosa, nós, de facto, depreendemos que há a invasão das 2 equipas, portanto, está teoricamente justificada a repetição do pontapé. Agora, reparem o seguinte, no segundo pontapé de penalti acontece exatamente o mesmo. Há uma entrada indevida mais flagrante de um jogador do Farense, à esquerda, e também, numa ampliação muito grande, conseguimos perceber que há também 1 ou 2 pés de jogadores do Benfica sobre a linha, e, portanto, teoricamente invasão. E neste caso, apesar de também haver defesa de Vlaco Dimos, não houve repetição. Isto não serve para criticar o árbitro, reparem bem, porque estes são lances muito rápidos em que conta a percepção da visão periférica do árbitro que olha para a direita quando está a ver a execução e tem a sensação que houve intrusão e, portanto, toma uma decisão baseada nisso. Mas o que nós temos aqui em 2 jogos são critérios completamente diferentes para situações de infração em relação a pontapés de penalti. Isto não acontece apenas em Portugal, para que fique claro. Há uma série de exemplos nos campeonatos espanhóis e no campeonato inglês. Eu convido-vos a ver, se tiverem a paciência de querer perceber um pouco sobre as leis de jogo, em que o critério ora é mais rigoroso, ora é menos rigoroso, ora é mais uniforme, ora é menos uniforme.
O grande problema disto é o seguinte: nós estamos a falar de situações relevantes para o jogo. Nós estamos a falar de situações que têm impacto direto no resultado, porque o pontapé de penalti é meio caminho andado para o golo e para a diferenciação no marcador. E, portanto, a arbitragem, até para nós cá fora percebermos, tem que de uma vez por todas tentar reunir as suas tropas e definir critérios em relação ao rigor e à coerência das suas decisões, porque senão corremos o risco de termos situações idênticas com resultados diferentes em termos de decisão, e isso não vende credibilidade, isso desajusta a verdade desportiva, e ainda que não havendo má fé, porque não há, é algo que deve ser revisto com cuidado. Portanto, nesta fase, a onda, a maré, a moda é a questão dos pontapés de penalti repetidos ou não, o excesso de rigor ou não. Estamos fartos de ver pontapés de penalti em que as duas equipas invadem e não há qualquer pedido de repetição, mesmo que o pontapé seja falhado ou defendido, e, portanto, o que nós queremos é que, de uma vez por todas, haja uniformidade em relação a uma decisão, repito, que é decisiva e, portanto, é estrutural para a partida, porque pode influenciar o marcador. Esta é a minha sugestão, é o meu conselho, com base no que tenho visto nos jogos do nosso campeonato e também de outros campeonatos, para merecer a reflexão de quem de direito. Até à próxima.